Estamos ao vivo para falar sobre compulsão alimentar hoje. Como sempre, essa é a live 3, pontualmente às 19 horas da noite. Nós estamos fazendo essa série de lives para empoderar sua mente, para te dar poderes, para te ensinar a controlar sua mente, suas emoções, para você viver com felicidade. Então vamos lá, o pessoal está chegando, acabamos de entrar ao vivo agora. Então você que está chegando, seja bem-vindo. Se você está assistindo gravado, seja bem-vindo. Faça bom proveito desse conteúdo que é gratuito, que não vai vender nenhum curso para você no final, fique tranquilo, tá bom? É uma maneira que nós temos de incentivar o Janeiro Branco, que é o mês onde nós incentivamos a saúde mental, tá legal? Então, para promover a saúde mental, eu como enfermeiro da mente, eu quero passar dicas aqui para vocês. E hoje o tema é compulsão alimentar. E olha só, pessoal, compulsão alimentar foi um dos temas mais pedidos. Sempre eu faço uma pesquisa no Stories, coloco um tema polêmico, discuto algum assunto com o pessoal que me segue aí. E um dos temas mais pedidos foi sobre compulsão alimentar. A compulsão, ela é psicológica, ela está na mente. A compulsão, ela é fisiológica, ela gera químicas no corpo. Como que funciona a compulsão alimentar? Eu consigo controlar a compulsão alimentar? É só com medicação que se controla a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela é a razão de todos os males. E as outras compulsões que eu falei que ia comentar? Compulsão sexual, compulsão por jogos, compulsão por tecnologia, compulsão em trabalho. Tudo isso tem o mesmo fundo? O que a neurociência cognitivo-comportamental fala sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando, a Kate, Lucas, sejam bem-vindos. Gente, vamos lá então. Vou começar falando para vocês sobre o que é compulsão. A princípio, vamos lá começar do começo. O que é compulsão? O que significa a palavra compulsão? Compulsão é o desejo que a gente tem e de incontrolável de fazer algo, certo? Durante um tempo atrás ficou muito famoso por causa de alguns filmes, algumas novelas que colocaram em evidência o tema TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar também sobre TOC, embora não é o tema principal dessa live, mas o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é exatamente esse conjunto, né? Ele descreve bem. É um transtorno que a pessoa tem que é obsessivo e compulsivo. Por quê? A pessoa tem obsessão por fazer e a compulsão de repetidamente fazer aquilo, certo? Então são pessoas que lavam a mão várias vezes, são pessoas que olham algo, tem que tocar, e senão ela não se sente em paz. Quando nós falamos de compulsão, nós estamos falando de uma parte do TOC, tá legal? Então, necessariamente, quem é compulsivo, necessariamente não tem transtorno obsessivo compulsivo. Pode ter? Pode ter. Isso aí é um médico que vai te avaliar, o psicólogo, isso é diagnóstico médico, tá legal? Eu como enfermeiro, o que eu tenho que trazer aqui para vocês? Trazer os cuidados, trazer a clareza para vocês identificarem se vocês estão tendo comportamentos compulsivos, é sobre isso que nós vamos falar. Se vocês estão tendo comportamentos compulsivos e como que vocês reorganizam isso na mente de vocês através de técnicas aí e ferramentas da neurociência, que é facinho, fácil. Só que você precisa compreender primeiro o que é compulsão. Então vamos lá. Imagine só, deixa eu pensar um exemplo bem bacana. Eu dei alguns exemplos nos stories aí, o pessoal gostou bastante. Mas eu quero que você imagine. Para você ficar fazendo algo repetidamente, necessariamente não é porque você gosta, é porque se você não fizer, você se sente mal. A compulsão, ela tem essa característica. Não é aquela compulsão que você faz porque te dá prazer. É aquela compulsão que você faz mesmo sem prazer, porque se você não fizer, é pior ainda. Então, compulsão é isso. A compulsão alimentar, que nós vamos dar o foco hoje em compulsão alimentar, mas serve para todas as outras. Preste bem atenção. A compulsão alimentar é aquele ato de, a qualquer momento, você precisar comer, e às vezes você não sente nem prazer no que você está comendo. Às vezes sente, mas às vezes você se sente até mal de estar comendo, porque você sabe que isso está prejudicando o seu corpo, você está passando do limite, você está quebrando uma dieta, mas por causa dessa compulsão, se você parar de comer, se você deixar de comer, você acaba se sentindo pior do que quando você come. E aí o custo-benefício, você acaba escolhendo aceitar a compulsão para a sua vida. E um detalhe, a compulsão ela se torna um ciclo vicioso. Quanto mais você executa, mais você gera reforço cerebral, mais você gera comportamento aprendido com reforço para que isso se repita. E de onde que vem essa compulsão? A compulsão é uma necessidade, uma busca que o nosso cérebro faz
de sentir pelo menos um pouco de prazer. A origem da compulsão, ela vem lá do estresse, da ansiedade. Lembra que na primeira live de ansiedade, se você não assistiu, volta lá e assista depois dessa live. A primeira live de ansiedade, a primeira live foi sobre ansiedade, e nós falamos o seguinte, nós falamos que a ansiedade ela é um sintoma, ela é uma série de comportamentos, e uma série de sintomas, sintomatologia que a pessoa sente no corpo dela, como falta de ar, aperto na garganta, respiração ofegante, sensação de perigo iminente. E aí essa ansiedade ela pode se tornar uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, onde isso passa para todo o corpo e pode evoluir até uma síndrome do pânico, se a pessoa já tem esse diagnóstico, já tem essa tendência. E da onde que vem a ansiedade? Vem de um estresse, possivelmente de um estresse por algo que já passou, um estresse pós-traumático, talvez de algo que já passou, uma situação difícil que você passou, que você prevê que vai acontecer novamente. Então, por exemplo, se você teve dificuldade no trabalho no passado, você está entrando no novo serviço, você sente que todo aquele sofrimento que você passou no serviço anterior, você vai passar novamente nesse. Isso te coloca num estado de luta e fuga, num estado de proteção. E aí você sente ansiedade com vontade de fugir. Então a ansiedade a princípio é para te proteger, mas em excesso ela acaba prejudicando o seu lado profissional, ela acaba prejudicando os seus relacionamentos, acaba prejudicando suas finanças. Tem gente que tem compulsão por compra. Olha só, vamos falar, você vai entender por que tem gente que compra na internet, vai no shopping, compra. E da onde que vem essa compulsão? Vem da ansiedade. A ansiedade é quando a gente está preso no passado e pega as experiências negativas do passado e fica fazendo projeção para o futuro, achando que tudo de ruim do passado vai acontecer no futuro. Então a ansiedade ela sempre tem esse caráter pessimista. Entrou também aí o Natan, seja bem-vindo, Natan. Então a ansiedade ela sempre tem esse caráter pessimista. E essa ansiedade ela gera dor, gera estresse, gera um mal-estar na mente nossa, na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso ser. E o cérebro humano ele é feito para livrar você, ele é programado para buscar formas de deixar você feliz. Ainda que essas formas sejam rudimentares, ainda que essas formas já não funcionem mais nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente tem essa carga genética que vem lá dos nossos antepassados. Então quando você se vê numa situação de estresse intenso, de ansiedade intensa, de sofrimento intenso, seu cérebro tende a buscar prazer. E uma das coisas que dá muito prazer na vida é se alimentar, é você comer. Então comer libera serotonina, dopamina. A gente tem o prazer de salivar, o prazer das texturas na boca, tem o prazer do sabor, a experiência. Muitas vezes o comer está relacionado à experiência com amigos, a festas, happy hour, principalmente na nossa cultura. No Brasil, tudo que a gente precisa comemorar, sempre quando a gente vai comemorar, tem envolvido uma pizza, um bolo, alguma coisa, sempre tem uma comida no meio, certo? Então, o comer, ele traz pra gente muitos benefícios fisiológicos, muitos hormônios que fazem a gente se sentir bem, a gente se sentir à vontade, a gente se sentir tranquilo, a gente se sentir feliz, certo? Então o nosso cérebro, em busca de felicidade, ele vai lá nos registros e mostra: nossa, a última vez que o Thiago se sentiu bem no dia de hoje foi na hora do almoço. Então agora ele está ansioso, agora ele está sofrendo, está estressado. Vou falar para ele comer de novo, porque quando ele come, o nível de estresse abaixa, sobe o nível de serotonina, diminui o nível de adrenalina. A serotonina e a adrenalina, ela funciona como se fosse uma gangorra no organismo. Quando sobe um, abaixa o outro. Quando sobe outro, abaixa o outro. Serotonina, para quem não sabe, são hormônios, neurotransmissores, que fazem a transmissão de informações cerebrais que fazem a gente se sentir bem, a gente se sentir agradável, a gente se sentir tranquilo. E o estresse, a adrenalina, ela é um hormônio do estresse, junto com o cortisol e outra série de hormônios que faz você entrar num sistema de proteção, um sistema de luta e fuga, para você se proteger e correr e fugir. Então deixa você mais ativo, deixa você mais rápido, mas por outro lado deixa você mais tenso, mais estressado, porque numa situação de luta ou fuga você precisa se proteger, ou fugir você precisa dos músculos tensos e estressados. É por isso que depois de uma crise de estresse, uma crise de ansiedade, dá aquela dor na nuca, aquela dor nas costas, a musculatura ela fica em tensão fisiológica de verdade, mecânica, ela contrai de verdade. Gente, vamos lá então. Então olha, segue a minha linha de raciocínio. Eu estou nervoso, estou estressado, estou ansioso, meu corpo vai buscar nos meus registros cerebrais a última vez
que eu me senti bem. E a última vez que eu me senti muito bem foi comendo. Então por que não comer de novo, se isso está registrado como algo positivo? E aí eu como de novo. E aí eu me sinto bem e funciona. E aí cada vez que eu senti estressado de novo, o meu cérebro aprendeu que se eu comer eu vou me sentir melhor. E aí, se o impacto emocional tiver sido muito grande e a comida aliviou um pouco pelo menos isso já grava no meu cérebro como algo positivo. Então comida, algo positivo para resolver o estresse. Se isso se repetir várias vezes, se cada vez que eu me sinto estressado, ansioso, se todo dia eu estou um pouco estressado, ansioso, e todo dia meu cérebro dá um comando para me comer, eu vou lá e como, isso vira uma rotina. E quando eu tenho rotina, quando eu tenho repetição cerebral, eu crio redes neurais específicas para isso. E quando eu crio redes neurais específicas para resolver o problema da minha dor, da minha ansiedade, da minha depressão, do meu estresse com comida, aí isso se torna uma compulsão. Porque toda vez que eu me estressar, vai ser como um gatilho. E esse gatilho vai acionar a vontade de comer, para fazer eu me sentir melhor. Thiago, e as outras compulsões? É a mesma coisa? É a mesma coisa, de forma geral, tá bom, gente? A gente está falando de compulsão aqui do ponto de vista cognitivo-comportamental e de forma geral é a mesma coisa sim, tá bom? Então, por exemplo, uma compulsão sexual. A pessoa ela precisa sentir, o sexo ele traz prazer, traz êxtase, ele levanta os níveis de serotonina, de dopamina, de endorfinas, que fazem o corpo se sentir melhor. E aí, toda vez que a pessoa se vê estressada, ela sai, preciso ir para a balada. Aí, ou então, preciso ver a namorada. Então, eu preciso contratar um serviço de recreação adulta. Não sei. Ou então, eu preciso acessar um site na internet. Olha só. Daí que vem a compulsão sexual virtual. Entendeu? Ou então, vamos supor, sem falar de sexo. Ou então eu começo a mexer no celular, simplesmente sem entrar em site pornográfico, nada, mas começo a me divertir no celular. E o celular, a atividade que eu tenho no celular começa a me fazer me sentir bem. Começa a fazer eu liberar serotonina, eu liberar dopamina, e isso é muito bom para o meu organismo. E aí eu começo a linkar que quando eu tenho dor e uso o celular, ou quando eu tenho dor e faço sexo, ou quando eu tenho dor e vejo um conteúdo pornográfico, ou quando eu tenho dor e jogo, ou quando eu tenho uma dor, um sofrimento e vou trabalhar, o que acontece? O trabalho, o sexo, o jogo, a alimentação são coisas que liberam bombas de serotonina no nosso organismo, bombas de dopamina que fazem eu me sentir bem, mais ativo, mais tranquilo, mais preparado para enfrentar a vida. Então toda vez que eu senti um problema, um estresse, uma dor, uma depressão, uma ansiedade, eu tenho essa tendência neurológica a buscar esses mecanismos de fuga. Tem algumas linhagens terapêuticas que resolvem esse problema parcialmente. Quando, por exemplo, eu tenho uma compulsão por bebida, tenho uma compulsão por cigarro, e aí tem uma série de comportamentos que eu adoto no meu dia a dia, que eles vão minimizar esses efeitos e vão fazer que eu me livre do cigarro, me livre da bebida, mas essa compulsão, fiquem atentos, essa compulsão ela pode ser transferida para outra coisa. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes que tinham compulsão por andar, compulsão por exercício físico. Tem pessoas que têm compulsão por andar compulsivamente, sai para a rua andando, sai caminhar, mas tem pessoas que são compulsivas em academia, porque o andar libera serotonina, a academia libera serotonina também, então tudo isso pode ser motivo de compulsão. Então agora que você já sabe o que é a compulsão e qual que é a origem da compulsão, que é o estresse, a ansiedade, a depressão, então tem duas coisas que eu preciso falar para vocês. Primeira coisa, a gente precisa, primeiro, se você já está vivendo a compulsão, precisa quebrar esse ciclo, quebrar esse vício. Para isso, você precisa buscar novas fontes de prazer, novas fontes de serotonina, de dopamina e antes de vir o estresse. Porque se você espera o estresse vir, o seu cérebro já vai acionar a rede que está pronta. Então, antes de vir o estresse, você tem que ensinar o cérebro que existem outras fontes de dopamina, de serotonina, além da comida, além do sexo, além da internet, seja o que for, além dos jogos, seja o que for a sua compulsão. Você precisa informar para o seu cérebro, ensinar para o seu cérebro que você tem outras fontes de prazer. Muitas vezes um trabalho social, você frequentar uma igreja, porque a igreja, o contato com o ser superior, que eu chamo de Deus, eu sou cristão, eu acredito em Deus, sigo os princípios de Cristo, mas não importa a sua religião.
você acreditar num ser superior que está acima de você, que tem o domínio sobre todas as coisas da Terra e que consegue te ajudar a controlar os seus atos, os seus comportamentos. Isso já ajuda sobremaneira neurologicamente. Recentemente, os neurocientistas que trabalham com a parte fisiopatológica, fisiológica do cérebro, eles descobriram áreas que durante a oração, por exemplo, são acionadas no cérebro e libera serotonina e dopamina. Olha só que interessante. Acampamento, eu gosto de acampar. Então vai acampar, vai pra praia. Você tem que criar momentos. Thiago, mas eu não sou milionário, eu trabalho de segunda a sexta, também em período no sábado. A gente não tem tempo para ficar saindo acampar. Tá certo. Mas quando você chega em casa, você tem que desligar do trabalho. E essa é uma dica que eu não dei na síndrome de burnout, que foi na última live nossa, justamente para fazer um link com você que está me acompanhando aqui. Quem tem síndrome de burnout, que é aquela ansiedade quando sai para trabalhar, aquele desprazer que tem no trabalho por causa dos problemas que o trabalho gera, mesmo que você gostasse muito do seu serviço, hoje você não gosta mais. Essas pessoas, elas precisam ter um escape, uma fuga também. Então quando chega em casa, desliga do trabalho e se conecta com a sua família. Você tem um filho? Vai assistir um desenho animado, vai assistir um filme saudável. Desliga a televisão dos jornais de tensão, de estresse. Gente, desliga a televisão de desgraça. Hoje a gente tem aí várias redes de streaming, a gente tem vários canais de conteúdo saudável. Procure conteúdos que tragam prazer para você, que tragam felicidade, não que te deixe tenso. Senão, quanto mais tensão você buscar na sua vida, pior vai ficar a compulsão, pior vai ficar a ansiedade. Olha só, você passou um dia estressante no trabalho, chegou em casa, ligou lá, tá o repórter falando: ah lá, a polícia, perseguindo mais um, e nossa, e agora vai ter um tiroteio, nossa, baleou alguém, eu acho que vai morrer, eu acho que não vai morrer, uma criança sequestrada, uma velhinha foi atropelada. Gente, é só desgraça, e é briga no reality show, e um falando mal do outro, e política. Gente, desliga a televisão, vai ler um livro. Thiago, não gosto de ler. Ouve um livro, ouve. E aí a gente tem várias, no próprio YouTube mesmo, tem vários livros narrados por narradores profissionais. E você consegue ouvir muito bem. Vai ouvir um livro, vai ler um livro, leia algo que te instrui. Ou então quer ficar assistindo televisão, assista, mas assista uma série saudável, algo que te distraia. Crie maneiras para o seu cérebro ter outras fontes de serotonina antes que o estresse venha, antes que a ansiedade venha. Porque quando vier o problema, além de usar aquelas ferramentas que eu já ensinei na primeira live, que eu já ensinei na segunda live, você vai fazer o quê? O seu cérebro já vai estar munido de várias formas de você controlar essa compulsão. Então, primeira coisa é isso. Vão quebrar o vício criando outras opções para o seu cérebro. Mas pensa só, a rede neural da compulsão ela já está registrada, como eu expliquei para vocês há pouco. Ela já está registrada. E como que a gente desprograma essa rede? Dá para fazer com terapia, então se você precisar, me procure. Dá para fazer com hipnose no consultório ou até online. Dá para fazer com reprogramação mental. Eu ensino um pouco no Power Mind, que é o meu programa de acompanhamento. E como que é feito isso? Existem exercícios de forte impacto emocional, de repetição diária. Eu vou passar um deles aqui para vocês. A gente está chegando, deixa eu ver a hora aqui. Isso, daqui a pouco a gente já está chegando no final da live. Jani Cleide e a Kate entrou, sejam bem-vindas. Gente, então tem vários exercícios que dá para também ressignificar, transformar essas redes neurais em outras redes neurais. Ou seja, você vai reprogramar o seu comportamento, você vai reaprender a agir. Uma dessas ferramentas, o que é? Você precisa visualizar algo ruim toda vez que a necessidade da compulsão vem. Então, por exemplo, se você tem uma compulsão alimentar e você está louco para comer uma pizza, você pode se imaginar, tem uma meta, você quer emagrecer? É emagrecer que é o seu problema? Então o que você vai fazer? Você vai se imaginar da forma como você não quer ficar. E você vai visualizar aquela pizza com seu rosto redondinho, gordinho no meio, e você vai olhar aquilo e vai falar: não é assim que eu quero ficar. E aí você imagina seu rosto comendo a pizza, engordando até explodir. Mentalmente você está falando para o seu cérebro, para as redes neurais. O cérebro ele funciona com metáforas, certo? A reprogramação mental é feita com metáforas. Logo você está falando o que para o seu cérebro? Que quando você vê uma pizza, automaticamente você vai comer e vai engordar até explodir. Então essa metáfora que você está registrando. Tiago, se eu fizer isso uma vez, resolve? Não. Toda vez que você vê uma pizza, você vai fazer esse exercício.
Toda vez que você vê um chocolate, você vai fazer esse exercício. Se imagina comendo chocolate e o pior acontecendo. Toda vez que você tiver vontade de entrar num site pornográfico, ou de procurar um serviço adulto, ou de sair para uma balada para satisfazer a sua compulsão, você vai fazer o quê? Vai imaginar que se você é homem, na hora eu brochei, não sei, entendeu? Imagine algo ruim na situação para você desvincular a compulsão daquela situação. Thiago, mas isso não tem perigo de acontecer e, por exemplo, um homem pensar negativamente sobre o sexo e ele acabar depois não conseguindo mais, né? Fica firme? Pode ser, pode acontecer sim. Por isso que isso tem que ser feito com acompanhamento, com técnica, certo? Então, se você for homem e precisar, principalmente de compulsão sexual, me procura que eu vou dar dica em off aí para deixar na live. É um conteúdo mais delicado, então não vou entrar em detalhes aqui. Mas se você for homem, se você tiver um esposo que tem esse problema de compulsão sexual, me procure em off que eu vou ter o prazer de explicar certinho para vocês, em detalhes, tá bom? Como que isso deve ser feito. Então, cuidado, tá bom? Gente, outro detalhe, vamos ver, compulsão por jogos. Você tem que imaginar que toda vez que você vai jogar, você vai perder, que você vai injetar dinheiro e vai perder. Então você imagina uma bolsa de dinheiro, você jogando dinheiro na mesa e saindo de lá sem nada. Cada vez que você pensar em jogo, cada vez que você pensar numa compulsão, você pensar em executar sua compulsão, você vai quebrar esse padrão pensando negativamente. Isso é uma ferramenta que vai ajudar você a ressignificar. Existem outras que hoje não vai dar para me falar, mas que funcionam muito bem. Então, primeira coisa, identificou a compulsão. Segunda coisa, quebra o padrão. Como? Dando ferramentas para o seu cérebro para que ele tenha prazer em outras coisas. Terceira coisa, pensa negativamente quando você sente a sua compulsão, quando vem a vontade da compulsão, você pensa coisas negativas sobre aquela compulsão. Então, se é comer, você se imagina comendo e engordando. Se é jogar, você se imagina jogando e perdendo. E assim por diante. Se é na internet, você se imagina que você está perdendo o serviço, você está perdendo tempo, as horas que você poderia passar em família que você está perdendo na internet. Isso tudo mentalmente, tá, gente? Não precisa você praticar e pensar enquanto você pratica. Antes de praticar. Thiago, não resisti. Acabou acontecendo, eu estou no meio da compulsão, quero bloquear. Então começa a pensar naquele momento. Bloqueia, para tudo, para de comer, imagina que você está engordando, larga aquilo ali e vai fazer outro exercício. Um exercício de relaxamento, um exercício de foco, de concentração, que é muito bom para a ansiedade. Eu vou ensinar na última live que vai ser sobre estresse. Certo? Então, você feito isso, seu cérebro vai começar a entender que a compulsão é algo negativo para você, o excesso de comida é algo negativo, o excesso de sexo é algo negativo, o excesso de jogos é algo negativo, e assim por diante, o excesso de bebida, de cigarro, todo tipo de compulsão. Você vai programar isso na sua mente como algo negativo e anteriormente a isso você já vai ter programado coisas positivas que liberam serotonina, como momentos em família, coisas que você pode fazer, que você pode executar, e aí você vai começar a sentir essas vontades no lugar. Tô querendo sair, tô precisando de férias. Vai tirar férias. Thiago, mas eu não tenho tempo. Você tem uma folga? Pega essa folga, pega um riozinho que tem perto da sua cidade, vai acampar no riozinho, vai pescar, vai no shopping, vai distrair um pouquinho a cabeça. Não precisa gastar dinheiro, é para distrair a cabeça. Vai fazer um piquenique numa praça na sua cidade. Use qualquer coisa que aparentemente seja simples. O seu cérebro não precisa de luxo, o que ele precisa é de paz. Qualquer coisa simples que traga paz. Qualquer coisa simples que traga paz. Uma coisa que eu faço todo dia de manhã que eu gosto, sempre quando tem, que nem sempre tem na geladeira, mas hoje eu fiz, comer um queijo branco com café. Então logo de manhã eu saboreio um queijo branco com café, aquilo me traz prazer, e eu saboreio. No momento que eu estou fazendo aquilo, eu estou saboreando, eu estou sentindo o momento. Eu agradeço a Deus, eu sou grato a Deus por ter queijo, por ter café na minha casa logo de manhã. E isso faz liberar uma bomba de serotonina para mim percorrer meu dia. Lá embaixo, lá na frente, se eu sentir alguma ansiedade, meu cérebro vai lembrar que eu tenho outras ferramentas que me desestressam e que eu não preciso de compulsão nenhuma. Que amanhã, logo de manhã, eu vou comer queijo com café de novo, ou vou tomar um cafezinho, ou até mesmo no meio do dia eu posso ir lá tomar um cafezinho, por que não? Não tem problema. Agora, se a sua compulsão for por café, então aí essa técnica já não vale para você. Então isso tem que ser muito personalizado. A Célia entrou, seja bem-vinda, Célia.
Estamos no final da live já, mas lembrando que essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar disponível para vocês aprenderem tudo sobre compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por jogos, por bebida, por tabagismo. Todo tipo de compulsão você consegue aprender a controlar nessa live com essas ferramentas. Tiago, isso resolve? Muitas vezes resolve, muitos casos resolve, principalmente se estiver no começo. Ah, Thiago, mas o meu caso já está avançado, eu estou há 10 anos assim. Me procura, me chama em off, vai ser um prazer entender melhor o seu caso em particular e poder te ajudar, poder te direcionar para que você tenha uma vida saudável, para que você otimize sua mente, para que você empodere sua mente e controle suas emoções e seus comportamentos. Tá legal? Bom, gente, é isso aí. Antes de acabar a live, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. A Janice, Celi, Kate, Natan, o pessoal tá sempre, o Luca tá sempre participando aqui comigo. Gente, Deus abençoe a vida de vocês que participaram. O pessoal mandou algumas perguntas, eu já fui respondendo aqui ao longo da live pra vocês. Tá bom? Eu pedi lá assim, ó, falem sobre o que vocês querem que eu fale. A maioria pediu compulsão alimentar, né? Eu acho que o pessoal no começo de ano tá motivado para emagrecer. E é isso aí mesmo, ó. Vamos pra cima. Faça esses exercícios, comece a reprogramar sua mente e ó, força, sucesso sempre. Assista a live de ansiedade para vocês entenderem o que é ansiedade, tá bom? Que tem tudo a ver com o tema de hoje. A live de ansiedade vai ajudar vocês a compreenderem o que eu falei aqui hoje. E o que eu falei aqui hoje vai ajudar a compreender a live de ansiedade. E se você chegou até aqui e está me acompanhando, não deixe de assistir as outras lives. Nós vamos falar ainda sobre baixa autoestima, depressão e estresse. Baixa autoestima, depressão e estresse. Baixa autoestima é um dos principais fatores geradores de estresse, de ansiedade hoje em dia. Depois a gente vai falar isso para vocês. Isso na próxima live. Depressão tem aumentado, infelizmente tem aumentado drasticamente depois da pandemia, juntamente com o estresse, juntamente com a ansiedade, em seguida vem a depressão. Então nós vamos reservar um dia só para falar sobre depressão. E o último dia nós vamos falar sobre estresse, que é a raiz, que é o que detona tudo isso, né? É através do estresse que você fica ansioso, é através do estresse que você fica muitas vezes depressivo. O estresse ele é o gatilho para várias coisas. E no dia da live do estresse eu vou ensinar vocês a fazerem um exercício mental para que vocês relaxem a mente. Vou falar um pouquinho mais no dia da live de estresse. No dia da live sobre estresse eu vou falar um pouquinho mais sobre gatilhos mentais, sobre como o estresse funciona como gatilho para detonar todos os outros problemas e principalmente vou fazer ao vivo com vocês um exercício para que você relaxe aí na sua casa, para que você aprenda a relaxar, para que você aprenda a desbloquear sua mente, abrir o seu lado criativo e reduzir o estresse. Lembra que a adrenalina sobe, serotonina desce. Expliquei isso nessa live. Vou falar mais sobre isso na live sobre estresse. E depois, serotonina sobe, adrenalina desce. Então esse exercício é justamente isso. Nós vamos ensinar o nosso corpo a subir a serotonina para baixar a adrenalina no momento de estresse. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Live vai ficar gravada, compartilha, curta, manda para quem você sabe que é compulsivo, para quem você sabe que precisa emagrecer, para as pessoas que fizeram bariátrica, é muito importante, para quem está tentando uma dieta, para quem tem algum outro tipo de compulsão que não seja alimentar também. Mande para eles, com certeza você vai estar abençoando, ajudando a vida dessas pessoas. E eu quero te abençoar também com essas lives. E quero desejar que você tenha um restante de final de semana aí maravilhoso. Amanhã eu tenho uma mentoria. Amanhã é dia de MPET, que é o nosso método para mentalidade de empresários, né? Vai ter essa mentoria, então agora eu vou desligar a live. A gente vai preparar todo o material didático da mentoria. A Kate já está lá exercitando isso, já está adiantando. E eu desejo um final de semana maravilhoso para vocês. Até mais e tchau!